Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui para mais um clube de leitura. Esse mês nós estamos falando sobre este livro aqui, A Vida Intelectual de Seth Langes. Já falamos sobre a primeira parte do livro, os capítulos de 1 ao 4, na semana passada. Se você não assistiu, a live está disponível, está salva nos destaques. Hoje a gente vai falar sobre a segunda parte deste livro, os capítulos de 5 a 9. Talvez, se ficar muito extenso, porque ele é um livro bem denso, com bastante conteúdo, eu divido excepcionalmente esse livro em 3. E aí faça mais um encontro sobre ele na semana que vem. Vamos ver aqui o andar dessa live de hoje. Então, se você perdeu a primeira parte, ela está disponível lá nos stories, está salvo, nos destaques, desculpa. E aí você pode assistir a primeira parte. Para quem não conhece, esse é um clube de leitura aberto e gratuito, basta você chegar, participar, as lives ficam salvas no perfil, o cronograma de leituras está também salvo nos destaques, assim você consegue acompanhar com a gente as leituras. O outro clube de leitura, que é sobre a mente bem treinada, este sim será fechado, as inscrições para ele estão abertas, o link está na minha bio, se você ainda não se inscreveu, aproveite, já temos muitos inscritos, estou muito animada, esse clube vai ser muito precioso, muito especial. A ideia é que ele seja realmente um grupo de estudos, um grupo de crescimento, trazer uma ferramenta para todas essas famílias que vão participar com a gente. E as inscrições ficam abertas até o dia 2 de julho, porque dia 3 nós começamos o clube. Então, vamos para a nossa live de hoje, Seth Langes, A Vida Intelectual. Então, só relembrando, para quem não estava na aula passada, Seth Langes vai escrever este livro com base nos escritos de São Tomás de Aquino. Então, São Tomás de Aquino tem uma publicação que inclusive está no final do livro, que diz sobre 16 conselhos para adquirir o tesouro da ciência. E Seth Langes, um estudioso de São Tomás, vai relembrar, vai reestudar esses escritos e com base nesses escritos ele vai fazer o livro. E então, nós vamos começar no capítulo 5. O capítulo 5 vai falar sobre o campo de trabalho, ou seja, nós estamos pensando num intelectual, né? O livro é para tratar sobre os vocacionados, que têm uma vocação intelectual. Então, ele vai começar a preparar o campo de trabalho do intelectual. E ele vai trazer uma questão muito interessante que diz o seguinte, que a ciência, ela não pode ser isolada apenas no seu ponto de estudo. Então, se você tem um campo de estudo, você deve ter os olhos abertos para estudar aqueles campos que estão relacionados a ele. Que nós não poderíamos separar o que nós estudamos de tudo aquilo com o qual isso se relaciona. Por quê? Porque se nós ficamos única e exclusivamente especialistas daquele pequeno ponto, daquele pequeno fragmento, nós não teremos a profundidade, a abrangência ideal para compreender aquele assunto. Então ele diz o seguinte, não há um bom químico que não conheça matemática. Não há um bom astrônomo que não entenda sobre mecânica. Não há ninguém que seja bom o suficiente se não estudou história daquilo que se propõe a estudar. Por isso, antigamente, nós tínhamos um plano abrangente de estudos, porque entendia-se que isso era muito importante, você precisava entender uma série de conceitos que se relacionavam só para, então, a partir desses conceitos abrangentes, aos poucos ir se especializando. E isso se perdeu hoje em dia, muitas vezes nós somos apenas especialistas de uma parte, sem compreender o todo que se relaciona com aquela parte, e há uma grande perda na compreensão daquele assunto, se nós fazemos isso. Então, ele fala que nós devemos seguir o princípio da ordem. Nós temos no nosso assunto-alvo quais são as matérias, os temas que se relacionam diretamente com eles de forma mais importante. Então, a gente deve começar por estes, entender a abrangência, o escopo de tudo aquilo e aos poucos, então, irmos nos especializando. E ele fala nos lembra, de um dado interessante, é que no século XVIII não havia nenhum cientista que não tivesse sido também um teólogo, porque se entendia que a teologia era a base de tudo. Primeiro você ia entender sobre Deus, porque é de Deus que provém a sabedoria, É dele que vem todo o discernimento. Então, para que se você fosse um bom cientista, naquele século, você deveria primeiro ser um bom teólogo. E eles estudavam a teologia para estudar ciências. E ele diz que nós devemos, então, retomar essa abrangência dos nossos estudos.
E aí ele vai dizer que nós devemos escolher também os intelectuais que nos servirão de referência. E aí ele vai sugerir, é claro, que nós devemos estudar São Tomás, porque Tomás de Aquino nos traria ele um conjunto de ideias e diretrizes capazes de nos atrair e de nos subordinar aos novos conhecimentos. Ou seja, a sugestão dele é que a gente estude São Tomás para nortear os nossos outros estudos, para nortear os nossos demais estudos e que a gente não desvincule a fé. A fé é um guia para todo estudo, porque o conhecimento vem de Deus e volta para Deus. E aí, uma vez dada, então, essa primeira parte, né, lançando as bases ali do nosso estudo, a gente parte, então, para a especialidade. Lembrando que nós devemos nos aprofundar bastante no nosso tema e nunca ficar apenas na superfície, né? Nós devemos entender a abrangência de todos os temas que se relacionam a eles, e aí, quando elegemos o nosso tema, nós devemos ser profundos, de fato mergulhar naquele tema e não nos contentarmos com pouco. E aí ele faz um comentário na página 112, se você está aí acompanhando com a gente a leitura, e se você tem o livro que eu gostaria de ler na íntegra, que diz o seguinte: é preciso evitar a especialização quando o propósito é se tornar um homem cultivado. E no que concerne ao herói destas páginas, um homem superior, se referindo a São Tomás, mas é necessário voltar à especialização quando se trata de um homem exercendo uma função e propondo-se a um rendimento útil. Em outros termos, é preciso tudo compreender, ou seja, ampliar o seu estudo, aumentar a abrangência dos temas que se relacionam a ele, para chegar a fazer alguma coisa. E aí sim, quando você vai fazer alguma coisa entre a sua especialidade. E aí você vai aprofundar o seu estudo naquele tema. Então, esse é o ideal. E aí, ele vai falar na última parte deste capítulo, capítulo 5, sobre os sacrifícios que são necessários para delimitar este campo de estudos, porque ele diz o seguinte, que quando nós escolhemos um caminho, nós abrimos mão de uma série de outras coisas. Não é possível estudar tudo. Nós precisamos decidir o que nós vamos fazer. E para isso, nós vamos abandonar 1000 outros caminhos e faremos sacrifícios, porque nós devemos nos concentrar. O semicientista não só sabe a metade das coisas, mas o que ele sabe é apenas metade. Então, ele diz o seguinte, amplie a base do seu estudo, escolha o seu foco para delimitar, então, a profundidade do seu estudo e deixe todas as outras coisas de lado. Ele diz o seguinte, aquilo que não faz parte da sua própria vocação, ou seja, aquilo que não faz parte do seu campo de trabalho, do seu campo de estudo, abandone-o a Deus. Não é possível estudar em profundidade tudo de todas as coisas. Gente, isso é um conselho tão importante, tão importante. Hoje em dia, em tempos de internet, a gente tem especialistas de tudo, né? A pessoa é especialista em tudo, é um herói, um milagre quase. A pessoa consegue saber sobre tudo. E ele chama a nossa atenção que isso não é possível, você não consegue ser especialista com profundidade em todos os temas. Então, contente-se em estudar com excelência aquilo que você se propôs a entender. E deixe as outras coisas para as outras pessoas estudarem, né? Então, vocês nunca vão me ver aqui no meu perfil falando de culinária, gente. Eu não entendo nada de cozinha. Eu cozinho, porque os meus filhos precisam sobreviver. Mas veja, há uma diferença entre eu praticar algo e eu me tornar especialista sobre aquilo. Não é porque eu faço almoço e janta na minha casa que eu sou uma especialista na culinária. Não sou. Então, eu não vou ficar gastando os meus tempos, os meus neurônios de estudar um tema que eu não me comprometo a estudar de forma profunda. Então, isso serve a qualquer área. Se você tem um tempo curto, como nós temos, esse tempo é precioso, foque naquilo que você se propôs a estudar. E de acordo com Sertilanges, abandone os demais temas a Deus. E com isso, ele encerra o capítulo 5 e parte para o capítulo 6, que vai falar sobre o espírito do trabalho. Então veja que ele vai traçando para a gente um norte, né? O que é o trabalho intelectual, o que é o vocacionado, como é que eu organizo o meu tempo para trabalhar com isso, agora como é que eu organizo o campo de trabalho, e no capítulo 6, qual deve ser o meu espírito para trabalhar com isso. E ele diz o seguinte, que nós devemos ter um fervor da investigação. Ou seja, uma vez que nós delimitamos o nosso estudo, já sabemos o que nós vamos estudar e com qual profundidade, nós devemos buscar isso com zelo. Devemos buscar isso ativamente, com bom ânimo de quem busca a verdade. E combater a preguiça. E aí na página 116 ele diz o seguinte, o grande inimigo do saber é a nossa indolência.
essa preguiça original que detesta o esforço, que gosta de envolver-se caprichosamente nisto ou naquilo, e logo retorna a um automatismo negligente, considerando um movimento vigoroso e contínuo um verdadeiro martírio. E o que ele quer dizer nesse capítulo é assim, não é que a pessoa às vezes não estuda nada. Pelo contrário, às vezes ela até estuda superficialmente. Eu leio um pouquinho daquilo, eu leio um pouquinho daquilo outro, eu vou um pouquinho por esse lado, depois eu vou um pouquinho para o outro lado, eu vou um pouquinho para o outro lado, mas a pessoa não se compromete a manter o zelo e a constância para aprofundar os seus conhecimentos naquilo que ela se propôs a estudar. E ele diz que isso também é um tipo de preguiça. Você ficar sobrevoando por vários temas, ali degustando um pouquinho de cada coisa, sem se comprometer a aprofundar de fato. E ele diz o seguinte, que a preguiça, o espírito do homem, ele é possível de criar infinitamente mais. Nós fomos dotados por Deus, recebemos o dom de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus para criar, porque Deus é criador. E nós teríamos, assim, capacidades infinitas para essa criação, mas a preguiça nos põe limites. Nós somos limitados, muitas vezes, pela nossa preguiça. E aí ele vai dizer o seguinte, então, que se nós estamos nos propondo a estudar algo em profundidade, a combater a preguiça, nós precisamos nos concentrar. O espírito de zelo concilia-se com o espírito da concentração. A concentração é aquela atenção convergente, ela funciona como uma lupa, trazendo tudo aquilo para o foco, que é o seu ponto de estudo. E ele diz que alguns fatos bem escolhidos ou ideias fortes são suficientes para uma produção genial, se houver zelo e concentração. Ou seja, mais do que ficar pipocando ali e aqui, é colar. Se você tem um estudo delimitado, um campo que você se decidiu para aprofundar, você pode ter poucos livros falando sobre aquilo, mas se você se propõe a estudar aquilo em profundidade, esses poucos livros, ou seja, bem recolhidos, bem estudados, podem gerar uma produção genial. E, por final, neste capítulo, ele vai falar o seguinte, que submeta-se sempre à verdade. Nós não criamos algo do nada, e isso é muito interessante, nós não somos os criadores. Nós simplesmente descobrimos algo. Portanto, seja humilde no seu trabalho intelectual. A sabedoria é de Deus e ela retorna para Deus. Nós não devemos nos considerar assim a última cereja do bolo, né? Porque esse é um perigo do intelectual. Enquanto ele pode cair ali no vício da preguiça, ele também pode cair no vício da soberba, porque agora ele está estudando, porque agora ele leu, porque agora ele sabe. Ele diz o seguinte, cuidado. Não ache que você é a última cereja do bolo. A sabedoria não vem de você, vem de Deus. Você é um mero instrumento, você está apenas descobrindo e não criando. E mantenha-se humilde também para receber o conhecimento de outras pessoas. Então, ele diz o seguinte, se você se propõe a estudar um assunto, mesmo que você não simpatize com um ou outro pesquisador, mas se esse um ou outro pesquisador estão dizendo a verdade, considere, leve em consideração o que eles estão tratando. Não seja arrogante a ponto de descartar a opinião de alguém simplesmente porque você não gosta dessa pessoa. Isso não é um ato sábio. Então ele fala, não considere a quem você está ouvindo, no sentido de que escolher este ou aquele porque você vai com a cara, porque você tem afinidade. Mas se for bom, se for verdadeiro, aceite e confie aquilo à sua memória. E no capítulo 6, ele vai continuar dizendo, então, sobre os desenvolvimentos, dizendo que para nós que a verdade ela é única, não há muitos caminhos, apenas um caminho, apenas uma verdade, tudo pertence a essa verdade. Da mesma forma, o espírito do homem também é único. Ele não pode se dividir, se contrapor, seguir por vários caminhos que sejam opostos. Da mesma forma que ele não pode se satisfazer com mentiras e com fragmentos. Por isso, é preciso escolher, delimitar e aprofundar. E depois unir para compreender tudo isso. E mantenha o senso de mistério. Quem acha que compreendeu tudo, quem acha que sabe tudo, quem acha que já alcançou, prova que não sabe nada. Se você acha que você está sabendo muito sobre um assunto, cuidado. Há grande chance de você não saber nada sobre esse assunto, porque quem de fato estuda e entende, sabe que quanto mais estuda e quanto mais busca, mais há algo para estudar, mais há algo para buscar, mais há algo para conhecer e para aprofundar. Então, quem pensa que compreendeu tudo, prova que nada compreendeu. E ele retoma o nosso espírito de humildade, sabendo que nossa iluminação vem de Deus. E que nós apenas subimos
esses degraus nas sombras ali tateando enquanto estamos aqui nesta terra. Então, mesmo que você seja um intelectual excelente, mantenha-se humilde, porque você não é nada diante de Deus. E aí ele vai passar então para a parte prática, né? Então falamos do escopo, do tempo, da abrangência do trabalho e agora vamos então para a preparação. Como eu me preparo para trabalhar, como eu me preparo para estudar. E esse talvez seja o capítulo que as pessoas estão mais interessadas, porque é deste capítulo que sai o conceito das leituras, que muita gente menciona, que vocês com certeza já devem ter visto por aí alguém falando sobre eles. Porque a primeira parte da preparação do trabalho que ele vai dizer é sobre as leituras. Então ele diz o seguinte, que trabalhar significa aprender e aprender significa produzir. Ou seja, se você aprendeu algo, você vai produzir algo com esse conhecimento, né? Você não vai guardar isso para você. Então, primeiro você aprende, depois você produz, que é o resultado. E a leitura é o meio universal para aprender. Ela é a preparação imediata de toda a produção. Gente, não há aprendizagem sem leitura. Por isso que nós nos preocupamos tanto e tanto com a leitura das nossas crianças, porque se eles não se tornarem leitores fluentes, eles não serão capazes de aprender outras coisas. Por outro lado, se eles se tornarem bons leitores, leitores capazes de entender o que está aqui naquele texto, eles serão capazes de aprender qualquer coisa. Porque eles serão capazes de acessar aquele conhecimento presente naquele texto. Então, de tudo que você precisar priorizar, se você não tiver tempo de nada, se você não puder priorizar nada na vida do seu filho, priorize primeiro o caráter, né? Primeiro o relacionamento dele com Deus. E depois priorize a linguagem, a leitura. Porque com esta ferramenta, ele é capaz de aprender qualquer outra coisa, né? Setilanges nos fala que a leitura é o meio universal para aprender. É a preparação imediata ou distante de toda a produção. Saber ler e utilizar leituras, portanto, é para o homem de estudos uma necessidade primordial. Você quer estudar, a primeira coisa que você precisa é saber ler. Saber selecionar os textos, saber interpretar esses textos e depois ele vai falar saber memorizar esses textos e guardar esses textos para utilizá-los no futuro. Essa é a ordem do capítulo, né? É sobre isso que ele vai falar, sobre a leitura, sobre a memória, sobre a organização das notas. E seguindo aqui um pouquinho, ele vai dizer o seguinte, é até um paradoxo. Ele fala o seguinte, leia pouco. Mas como assim, gente? Eu vou ler pouco, tá todo mundo aqui falando sobre leitura é importante, eu preciso ler, eu preciso estudar, o escopo precisa ser abrangente. Como é que o escopo vai ser abrangente se eu tenho que ler pouco? Me parece uma contradição nesse capítulo, mas ele diz o seguinte, absolutamente, ou seja, você vai ter que ler muito, porque você vai abranger vários temas, você vai querer profundidade, você vai ler muito conteúdo, mas relativamente você vai ler pouco no sentido de que, uma vez que você leu muito, você vai selecionar aquilo que é mais importante. Você tinha que estudar sobre um tema e você pegou ali os livros sobre aquele tema, você leu vários livros sobre aquele tema e no meio daquele monte de texto você consegue identificar quais são os textos mais importantes. E é sobre estes poucos textos mais importantes que você vai se debruçar e vai gastar tempo refletindo, pensando, memorizando e organizando. Porque não adianta nada você ler 50 livros se você, depois que leu 50 livros, não se lembra de nada do que leu. Não é capaz de aplicar nada daquilo que você leu. De que proveito você teve de ler os 50? Nenhum. Era melhor ter lido um em profundidade, refletindo, memorizando para você pôr em prática do que ter lido 50. Então, de acordo com ele, o primeiro princípio é leia pouco, não no sentido absoluto da leitura, mas no sentido relativo da leitura. E ele diz o seguinte também, evite a paixão de ler, a compulsão, a intoxicação. Lembrando, né, sempre os extremos são perigosos. Você pode cair no extremo da preguiça, de não ler nada, mas você também pode cair no outro extremo da compulsão, de ler tudo, de buscar, de ler, e não refletir nada, e não absorver nada, e isso não terá proveito nenhum, será pura vaidade. Praticar lá a lista de livros que você leu, compartilhar que você leu, tirar foto do que você leu, mas você não aproveitou nada dessa leitura. Portanto, diz ele, evite a paixão de ler, a compulsão, a intoxicação. Leia inteligentemente e não apaixonadamente. Só leia o que você de fato pretende reter. E só retenha aquilo que lhe deve servir.
Ou seja, organize-se, não perca tempo lendo besteira. Se você não vai se aprofundar naquele tema, você não precisa ficar lendo sobre aquele tema. Você não tem interesse nenhum, aquilo é só uma perda de tempo, é só por curiosidade, mera curiosidade. Ele fala, não perca tempo com isso. Foque no que é mais importante, naquilo que você de fato vai guardar e vai usar para a sua vida. E ele fala, inclusive, que evite notícias. Ele fala assim, as notícias, os jornais, evite-os, se você não tem necessidade deles, né? A gente poderia hoje aplicar para as redes sociais, quanta coisa que a gente fica lendo nas redes sociais que são inúteis. E você fica perdendo tempo lendo um monte de post que não te interessa, que não te agrega, que você vai fechar, não vai se lembrar daquilo, porque que você está sobrecarregando a sua mente com essa informação que é inútil, é desnecessária, não vai fazer a menor diferença para você. Então, evite, fuja dessa compulsão de ler coisas desnecessárias simplesmente pelo fato de ler. No segundo ponto, ele vai falar então sobre escolher, né? E quanto discernimento precisamos ter em relação ao que serve de alimento para o nosso espírito e que vai se tornar semente dos nossos pensamentos. Pois o que lemos hoje com indiferença surgirá quando for propício e nos fornecerá, sem que sequer percebamos, os pensamentos que serão fonte da nossa salvação ou da nossa perdição. Gente, essa é a resposta para muitas perguntas que me fazem sobre leitura de crianças. Ah, mas importa que a criança leia. Tá lendo, tá tudo bem. Não interessa que tá lendo, o importante é ler. O importante, gente, a leitura alimenta a sua alma. A leitura serve de alimento para o seu espírito. Ela vai ser semente dos seus pensamentos. Nós devemos escolher muito bem o que nós vamos semear nos nossos pensamentos e nos pensamentos dos nossos filhos. A leitura é uma semente e as sementes dão frutos. Que frutos você quer colher? Por isso, cuidado. Cuidado com a escolha das leituras. Ele diz o seguinte, escolha os bons livros. Escolha os bons autores. Decida frequentar somente a elite dos pensadores. E ele fala o seguinte, que não há nada novo debaixo do céu, né? Tudo que foi escrito hoje foi escrito com base em algo que foi escrito anteriormente. Os livros repetem-se, diluem-se, né? Enfim, é sempre a mesma coisa sendo dita de formas diferentes. Portanto, se você tiver milhões de opções para ler sobre aquele tema, escolha voltar às origens, às fontes primárias, porque elas serão muito mais ricas. Vão te poupar um tempo precioso e vão te permitir aprofundar o seu conhecimento sobre aquele tema, com pouco tempo e com pouca leitura, voltando às fontes primárias. Então, escolha com discernimento, frequente a elite dos pensadores e escolha as fontes de primeira mão, as fontes primárias. Nos livros, nem tudo tem a mesma importância. Portanto, mantenha reserva e, se for preciso, defenda a sua alma. Ou seja, não cultive sementes na leitura que sejam contrárias à sua fé, aos seus valores. Se defenda disso e evite. Depois ele vai avançar no capítulo para as 4 espécies de leitura. Então agora a gente para tudo, porque esta é a parte famosa, é a parte que todo mundo menciona. Então, vamos lembrar aqui que Setilanges está escrevendo para vocacionados, com a vocação intelectual. Então ele está escrevendo para pessoas que vão estudar como uma função de vida. E para essas pessoas que vão estudar como uma função de vida, ele diz que há 4 tipos de leituras. A primeira leitura de fundo, segunda leitura de ocasião, terceira leitura de estímulo ou edificação e quarto, leitura de repouso. Gente, se isso serve para o intelectual, isso também serve para você e para sua criança. Porque se até o intelectual tem que ter uma leitura de repouso, por que a criança em formação tem que ler apenas textos difíceis e complexos? Então a gente tem um perigo muitas vezes. Ele vai ser muito enfático nessas 4 categorias, eu vou explicar um pouquinho cada uma delas. Então a primeira, leituras de fundo são aquelas leituras que você lê para se formar, para ser gente, para tornar-se alguém. Então, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, nesse escopo, a Bíblia, os textos devocionais, aqueles textos que todos nós precisamos ler para ser alguém, para ser gente da vida. Todo mundo precisa ler isso, o intelectual precisa ler isso, ele não pode abrir mão disso para trabalhar apenas nos seus estudos. Então, essas são as leituras de fundo. São de fundo porque elas têm que estar presentes a vida inteira, o tempo todo. Antes de se tornar um intelectual, ele tem que ter um bom caráter. Então, tem que ter um caráter elevado. Então, isso vem em primeiro lugar, a leitura de fundo. Depois, a leitura de ocasião, ou seja, a leitura que você está fazendo para uma tarefa.
Você está estudando sobre aquele tema, você tem que dar uma aula, você vai prestar uma prova, enfim, você tem uma tarefa específica sobre aquilo. Então, você vai ler sobre aquilo para cumprir aquela tarefa. E essa leitura existe na vida do seu filho. Ele tem prova de história, ele tem que ler o livro de história. Ponto. Ele tem que cumprir aquela tarefa. Isso não significa que ele vai deixar de ler a Bíblia. Ele vai ler a Bíblia dele, sempre. E também vai ler o livro da prova de história. Depois, a gente tem leituras de estímulo ou edificação. Aquelas leituras que vão nos ajudar a trabalhar para o bem. E aqui a gente pode pensar nas leituras, por exemplo, das crianças, as leituras clássicas, as leituras que vão cultivar o imaginário dessa criança, as leituras que vão ajudá-la na sua formação, porque são leituras que vão ajudá-las a trabalhar para o bem. Então aqui a gente tem fundo, ocasião, estímulo. E por último, leituras de repouso. Até o intelectual tem que ter leituras de repouso, aquela leitura gostosa, aquela leitura que você lê para descansar, que você lê para dar risada, que a criança lê à tarde, feliz, dando risada. É um texto que não é complexo, que não vai fazê-la demandar horas e horas para tentar interpretar aquele texto custoso. Não, é uma leitura gostosa, é uma leitura fluida, é uma leitura de repouso para se distrair. Então, claro que a gente deve levar em conta o primeiro princípio que ele disse anteriormente. Nós não vamos plantar na nossa mente qualquer semente. Então, mesmo a leitura de repouso, ela precisa ser uma leitura que não fira a nossa fé, os nossos valores. Não deve ser algo que nos reduza enquanto ser humano, algo ruim, algo mal. Ela pode ser leve, engraçada, sem ser perversa. Então, cuidado com isso. Há uma diferença entre leituras de repouso e leituras perversas, leituras que vão prejudicar você e o seu filho. E aí, então, avançando um pouquinho mais, o que ele diz é o seguinte: se você está trabalhando para entender sobre um assunto, então vamos pensar aqui, nós vamos começar um clube de leitura sobre educação clássica. Você trabalhando para entender um pouco mais sobre educação clássica, ele diz o seguinte: eleja 3 ou 4 autores principais. Você está se formando sobre isso, você nunca leu sobre educação clássica, ou você sabe muito pouco, escolha 3 ou 4 autores. Escolheu, elegeu esses 4 autores, eles vão ser o seu norte, eles vão ser consultados o tempo todo, você vai voltar para esses autores. Eles vão ser a sua referência, porque você está em formação. E o tempo todo, você vai tentar conciliar a visão de outros autores com esses 3 ou 4 que você elegeu. Ele fala o seguinte: evite aquele espírito crítico de quem quer o tempo todo achar diferenças e achar problema nos autores. Ele fala assim: seja humilde, você está começando agora, você mal sabe sobre o assunto, evite a tentação de ficar o tempo todo criticando e achando problema na biografia desses autores, no que eles se propõem a estudar. Primeiro, se você está começando agora, tente conciliar a visão, tente achar os pontos convergentes. Onde é que esses autores concordam com a educação clássica, concordam com a visão, concordam com a aplicação? A longo prazo, quando você já tiver mais bagagem, quando você já tiver mais conhecimento sobre aquilo, você pode começar a entrar no ponto da crítica para achar as discordâncias. Mas primeiro, ache o que concorda, o que está de acordo. E trabalhe com esses pontos desses 3 ou 4 autores que você escolheu. E faça isso não só com o seu tema de estudo, mas faça isso com cultura geral, com os problemas da sua vida, enfim, com coisas que você tem interesse. Você quer estudar sobre desenvolvimento infantil? Escolha 3 ou 4 autores no máximo e aprofunde no que eles dizem, tente conciliar a visão deles, veja o que eles têm em comum e trabalhe com isso. Avançando então um pouco mais, tenha sempre desses 3 ou 4 autores aqueles remédios para os problemas que acontecem e volte a eles, volte a essas leituras quando esses problemas acontecerem. Então, se você trabalha, por exemplo, com crianças, você sabe os problemas que você vai ter de dificuldade de aprendizagem, de atenção. Então, tem aqueles autores queridos que falam sobre isso e volte para esses autores toda vez que você precisar desse remédio. Recorra a eles. E não se sacrifique por ninharias. Não fica aí discutindo 25 milhões de autores que você não sabe nem de onde veio. Foque nos 4 principais, retorne a eles, fortaleça o seu conhecimento sobre eles. Isso vai ser muito mais útil para você do que ficar correndo, enfim, atrás de 20, 30, que escreve um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí ele vai trazer um pouquinho sobre detalhes da leitura de repouso.
E São Tomás diz o seguinte, que repouso, repouso verdadeiro, é aquele repouso que traz alegria. Por isso que a leitura de repouso é uma leitura alegre, é uma leitura divertida, é uma leitura suave. Porque o repouso deve trazer alegria e não tédio. A gente tem aquela ideia de que o repouso é ficar sem fazer nada. Estar entediado, hoje eu não vou fazer nada, eu vou deitar, vou botar o pé para cima e estou de repouso. Ele diz que não, na verdade, muitas vezes isso não descansa. Mas você fazer algo que te dá alegria, isso é repouso. Então, a leitura de repouso deve te dar alegria, deve ser uma leitura leve, suave. Portanto, se você quiser descansar de verdade, busque algo que você faça com alegria, mesmo que seja algo que você precisa fazer. Você estará fazendo ali uma ação, não necessariamente será um repouso parado, dormindo, sem fazer nada. E você vai ver, de acordo com São Tomás, o quanto que isso é mais revigorante, muitas vezes, do que ficar em tédio sem fazer nada. Parte 4 dessa primeira parte do capítulo, ele vai falar do contato com os gênios. Cultive a admiração dos pensadores ilustres e, se possível, conviva com eles. Se você tiver aí próximo de você grandes gênios do assunto que falam sobre isso, se você tiver a honra de conviver com eles, aproveite desse convívio. Mas se você não tiver alguém perto, você com certeza pode acessar os escritos dessa pessoa e conviva com esses gênios dessa forma. E aí, mais uma vez, ele vai falar conciliar em vez de opor, procure conciliar os autores e não contrapô-los, ou seja, busque a verdade, os pontos de contato, não fique ali criticando o tempo todo. Esse espírito de crítica não te edifica, principalmente se você é novo naquele estudo, se você não sabe muito sobre aquele estudo, isso vai te acrescentar muito pouco. E por fim, ele vai encerrar essa primeira parte do capítulo dizendo apropriar-se e viver. Você deve reagir ao que lê. Apropriar-se do que leu para compor a sua alma. De nada serve uma leitura que você não se apropriou. Se você leu, fechou o livro, e amanhã você não sabe nem sobre o que o livro se tratava, aquilo foi só perda de tempo. Você deve apossar-se da verdade, compreender aquilo, não só repetir igual um papagaio. O livro falava que tinha 4 tipos de leituras. Tá bom, leitura de fundo, leitura de edificação, leitura de repouso, leitura de trabalho. E você repetiu, mas você não se apropriou, você não colocou nada em prática, aquilo não mudou a sua vida para nada. Então isso foi inútil. Agora, se você entendeu que existem 4 tipos de leitura e parou para pensar assim, nossa, deixa eu ver o que eu tô lendo. Eu tô lendo pro meu trabalho. Tudo bem, eu tô lendo a Bíblia. Puxa, mas não tô lendo nada de repouso. Será que eu podia ler algo de repouso? E vou lá selecionar alguma coisa para ler de repouso. Isso é apropriar-se do que você leu, do que você estudou. Você está colocando em prática. Portanto, o livro é um auxílio, é um sinal, mas o pensamento e o raciocínio é nosso. E sem o raciocínio não há utilidade alguma nos livros. Então, a primeira parte do capítulo falava sobre as leituras. A segunda parte deste mesmo capítulo vai falar sobre a organização da memória. Ou seja, o que nós devemos reter e como fazer para reter este conhecimento. Então, ler não serve de nada sem reter. E reter tudo é impossível. Logo, a gente precisa elencar o que é importante reter e delegar o que não é importante ao papel. E ele fala assim, gente, anote. Faça notas, tome nota. Então, leia ali com o caderninho do lado, leia ali grifando com lápis para ajudar você nesse processo e elenque o que eu li, o que é útil, que eu preciso de fato memorizar, que eu não posso esquecer, que é algo que eu preciso refletir, eu tenho que pôr muito em prática. E o que é até importante, mas eu posso relegar ao papel e deixar ali as notas para eu consultar no futuro. Puxa, eu sei que eu li alguma coisa sobre aquilo, não lembro muito bem, mas eu vou lá consultar minhas notas e consigo relembrar esse conceito. Então, confie o que é bom à sua memória, o que é útil, o resto delegue as notas. E aí ele vai falar uma coisa muito importante, de tudo que você pode memorizar, memorize as escrituras. Veja que o livro é feito para intelectuais, e ele vai dizer para os intelectuais, memorize os salmos e versículos da Bíblia, porque de todas as leituras, essa é a mais proveitosa. Isso é o que mais vai fazer diferença para a sua alma. Então, antes de memorizar Sertilanges, São Tomás, memorize as escrituras. Elas são, de fato, farão diferença na sua vida. E depois, em que ordem reter? Eu decidi o que é mais importante, já sei o que eu vou memorizar, o que eu vou deixar para o papel. Eu vou organizar de forma a memorizar
ordenadamente, ou seja, não fragmentos soltos, porque é muito mais difícil a gente conseguir memorizar fragmentos, mas eu vou fazer um esqueleto com uma linha de raciocínio sobre aquele tema, organizando aqueles tópicos principais e vou memorizá-los nesta ordem, nessa relação entre eles, porque isso vai ser muito mais fácil de reter e muito mais proveitoso. E na página 157, para quem está com o livro, ele vai dizer o seguinte: como fazer para reter? Então, o São Tomás propõe 4 regras. Aí, se você tem um problema de memorização, para tudo, anota as 4 regras que São Tomás diz para ajudar você a memorizar os conceitos. Então, quais seriam as 4 regras para memorização? Primeiro, ordene o que você quer reter. Você quer decorar alguma coisa? Por exemplo, você quer decorar aqui a questão das leituras? Coloque uma ordem. Como que elas se relacionam entre si? Faça ali o esqueleto. Segundo, aplique profundamente o espírito naquilo, ou seja, reflita sobre aquilo, pense sobre aquilo, medite sobre aquilo frequentemente. Leia aquilo em voz alta. Gente, ler em voz alta é uma ferramenta poderosíssima para ajudar a memorização. E quando você quiser recordá-lo, ele fala o seguinte: tome o início da cadeia da memória, da extremidade para o resto. Ou seja, toda vez que eu vou memorizar alguma coisa, eu tenho um gatilho, um gancho que me ajuda a lembrar. Por exemplo, eu preparei aqui essa aula, eu tenho aqui meu esbocinho, mas eu posso eventualmente me esquecer de alguma coisa e eu falo, puxa vida, o que era aquilo mesmo? Então eu vou tentar me lembrar, olha, eu estava estudando isso naquele dia que eu estava sentada ali no meu escritório, anotando num caderno tal, foi um dia que aconteceu isso. Então, eu vou partindo da onde eu estava, do que eu estava fazendo, para pegar o gancho da memória e conseguir voltar. Eu fiz um esquema para falar sobre as 4 leituras e eu organizei esse esquema mais ou menos assim. E aí, de trás para frente, você traz, né, da memória para o presente e relembra daquele fato. Então, esse seria o caminho ideal. Primeiro, você ordena, aplica o espírito, ou seja, reflete sobre aquilo, medita sobre aquilo. Você pode, inclusive, falar em voz alta aquilo. E quando você quiser recordar, puxa o gancho. De trás para frente, onde você estava, o que você estava fazendo, como é que você organizou, como é que era o esquema, como é que era o desenho, e isso vai ajudar você a trazer aquilo à sua memória. E aí, avançando um pouquinho mais sobre a memória, ler e ouvir concentrado. Você quer reter, leia e ouça concentrado, de forma concentrada, repita em voz alta e reproduza. Uma melhor forma de memorizar é reproduzir o que você leu. O que você leu? O que estava escrito? Como estava escrito? Conte para alguém. Grave aí, enfim. Dê uma aula sobre isso. Gente, as aulas são fantásticas para ajudar você a memorizar, porque você monta o esquema da aula, você fala aquilo em voz alta, você com certeza vai memorizar muito mais aquilo que você ensinou do que aquilo que você leu por conta própria. E puxe a corrente do pensamento. Onde eu estava, o que eu estava fazendo. Isso vai ajudar você a trazer o pensamento para o presente. Por fim, esse capítulo vai falar sobre as notas, como anotar. Então, veja que ele falou sobre leituras, sobre memória, sobre as notas. Ou seja, eu li, elenquei daquilo que eu li, o que era mais importante memorizar, memorizei, e o que não vai para minha memória vai para as notas. Então, suplementos, coisas que vão aliviar a sua memória, devem estar no papel, organizadas em 2 tipos. Então, ele vai dividir, faça 2 notas. Notas que você precisa para agora. Então, vamos pegar aí o exemplo da prova de história, né? A prova de história é semana que vem. Eu preciso organizar notas para agora, para a semana que vem, que eu vou consultar agora. E outras notas para um tempo distante, notas que eu posso precisar um dia. Puxa, achei isso aqui importante, achei interessante. Não vou usar isso agora, mas talvez um dia eu use. Então, eu vou separar as notas que eu preciso para agora, para uma aula que eu vou dar, para uma prova que eu vou fazer, das notas que eu vou deixar aí um dia na vida e eu posso precisar delas. Então, seriam notas de estudo e notas de inspiração. E aí você vai classificar essas notas de uma forma visível, ou seja, ele fala, tem um fichário, coloque divisórias, coloque as categorias visíveis ali, coloque os assuntos visíveis, de forma que quando você precisar, você vai ali achar as fichas, retirar as fichas, e aí você pode redigir o trabalho e fazer uma redação sobre aquele assunto, preparar uma aula, fazer uma prova sobre aquele assunto. Isso poupa um trabalho gigantesco. Você vai começar a jornada de estudar sobre educação clássica com a gente? Tome notas. Organize lá suas notas por autor. O que a Susan Bauer disse? A gente vai comparar a Susan Bauer com outros autores, por exemplo. O que o outro autor disse? Tome ali as notas, organize um fichariozinho.
Deixa lá notas que você vai, puxa vida, isso aqui é importante para eu usar já pro mês que vem. Deixa lá as notas para agora. Ah, isso aqui eu achei bom, importante, mas eu não vou precisar agora, talvez para o futuro. Deixa as notas de longo prazo, organize os temas e mantenha isso organizado. Cada leitura que você fizer, alimente seu fichário. O fato de você alimentar vai ajudar você a armazenar na sua memória. E quando você precisar, vai ficar muito mais fácil de consultar. E aí, ele vai encerrar o capítulo 7. Deixa eu só ver aqui que oração. Dá mais um pouquinho, faltam só 2 capítulos. Então, vamos avançar aqui, capítulo 8 e capítulo 9, para a gente encerrar. Bom, ele falou sobre o trabalho, a preparação do trabalho. Agora, ele vai falar sobre o trabalho criador. Que no caso do intelectual, o trabalho criador é a escrita, é escrever, é publicar. Ele vai dizer o seguinte: quando você for escrever sobre algo, olhe no teu coração e escreva sem orgulho nem artifícios. Escreva como se fosse escrever para si mesmo e não para aparecer numa vitrine, porque o discurso deve corresponder à verdade da vida. E na página 177 ele diz o seguinte: procure escrever na forma inevitável, a partir do pensamento preciso ou do sentimento exato que quer exprimir. Seu objetivo é ser compreendido por todos, como convém a um homem que fala para outros homens. Busque atingir neles tudo que é direta ou indiretamente um órgão de verdade. E como que você faz isso? Desapegue-se de si mesmo e do mundo, ou seja, não busque a falsa originalidade, não busque os louros, não busque a glória, não escreva difícil para parecer mais inteligente. Eu vou escrever aqui um discurso mais eloquente, só para parecer mais inteligente. Não. Preocupe-se com a verdade. Busque a verdade. Busque a aprovação de Deus em primeiro lugar. Medite sobre a verdade. Não seja um escravo das suas vaidades. E aí, para escrever, seja constante, paciente e perseverante. Vença o desânimo e o desgosto, porque isso é difícil ler. Imagina escrever, né? Imagina o trabalho que não é sentar e redigir um texto, organizar as ideias e tudo mais. Então, assim, vença o desânimo e o desgosto, bocados de tempo. Aproveite os bocados de tempo, seja fiel no pouco. Gente, isso é tão precioso. Se você tem um trabalho grande para fazer, mas você tem pouco tempo, ele fala, aproveite esse pouco tempo. Às vezes esse pouco tempo não dá para você sentar e escrever. Não dá. Mas você pode ali organizar a mesa, pegar as notas, pegar os livros, pegar o papel, deixar tudo pronto. Aqueles 5 minutinhos rendem para você uma economia de tempo, porque depois quando você vai de fato ter tempo para sentar e estudar, puxa, faltou aquela anotação, nossa, onde é que tá aquele livro? Ixi, acabou o papel, e não sei o quê. Então, assim, aproveite esse bocado de tempo para organizar o trabalho. E depois, sente para trabalhar de forma diligente, recusando as interrupções. No tempo dele não existia telefone, mas no nosso tempo existe. Então, se você sentou para estudar, deixe o celular do lado de fora, porque ele será uma tentação para você, apitando o tempo todo, chamando o tempo todo, para você se distrair daquilo. Ele diz o seguinte: quando você for trabalhar, pense numa pausa voluntária, organize uma pausa voluntária, porque todo mundo precisa de repouso. Você precisa de uma pausa no meio do trabalho, mesmo sendo em trabalho intelectual. Porque se você não organizar a pausa voluntária, você vai ficar perdido em pequenas distrações. Então é melhor que você pare de vez, organize o seu repouso e depois volte para valer, do que ache que você vai ficar trabalhando ali 3, 4 horas direto e no final das contas está se distraindo o tempo todo com pequenas coisas. Então ele fala o seguinte: o repouso pode ser uma caminhada, uma recitação, uma oração, ler outra coisa, estique as pernas, mas pense nos momentos de repouso. Previna o momento de cansaço. E faça tudo bem, tudo com excelência e obrigue-se a concluir. Gente, isso é a chave do sucesso, né? Obrigue-se a concluir. Termine o que você começou. Você se propôs a ler um livro, conclua a leitura desse livro. Mesmo que você não tenha gostado ali, enfim, mas se ele é útil, se ele traz a verdade, termine, conclua. Avalie o seu trabalho, se necessário, recomece. Não fique contente, satisfeito com um trabalho medíocre. Você escreveu ali, não ficou bom, seu estudo não ficou bom, pare e volte do começo e recomece. E, acima de tudo, não empreenda nada acima da sua capacidade. Antes de começar um trabalho, pense: você dá conta desse trabalho? Esse trabalho é realmente para você. Se não for, nem comece. Abandone a quem esse trabalho se destina e foque naquilo que Deus reservou para você. E, por fim, nesse capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: o sucesso, aqui na página 194, aqui, ó, procure discernir em cada ocasião o esforço que lhe convém,
a disciplina de que é capaz, o sacrifício que você pode realizar, a matéria que pode abordar, a tese que pode escrever, o livro que pode aproveitar, o público a que pode servir. Considere tudo isso com humildade e confiança. Se preciso, peça conselho, sem esquecer que nos conselheiros é comum a leviandade e a indiferença. Fixe no que você tem de melhor. Depois, entregue-se ao trabalho de todo o seu coração. E assim, você alcançará uma recompensa, um sucesso do seu trabalho. E aí, no final, o último capítulo do livro, que é o capítulo 9, vai falar sobre o trabalhador e o homem. Ou seja, nós estamos pensando sobre o trabalho intelectual, sobre grandes intelectuais. E muitas vezes a gente tem a ideia de que o grande intelectual é aquele homem que não se relaciona com ninguém, que entra com os livros no seu escritório, fecha a porta, lê, escreve, vai dormir, come, volta, não se relaciona. Ele diz o seguinte: o que mais importa não são os conhecimentos, mas o caráter. Isso serve para todo mundo, inclusive para as nossas crianças. O que mais importa não são os conhecimentos, é o caráter. A ciência de viver deve, antes de tudo, aprender a viver. O estudo deve ser um ato da vida, que aproveita para a vida e que se emprega para a vida. Ou seja, recuse-se a viver um trabalho de estudo separado do corpo. Um homem que abdicou da alma, um trabalho isolado que abdicou do relacionamento, porque isso não é humano. E aí na página 201 ele vai dizer o seguinte: o meu intelectual, ou seja, o intelectual ideal, aquele que São Tomás menciona, que Sertilanges está estudando, é o seguinte: é um homem que possui um saber amplo e variado, que se prolonga numa especialidade conhecida a fundo. Ou seja, lembra, ele delimitou bases largas de conhecimento e depois aprofundou na sua especialidade. Mas ele não é só isso. Ele também é amigo das artes e das belezas naturais. O seu espírito é o mesmo nas ocupações cotidianas, ali no dia a dia, nas meditações. Ele é idêntico perante Deus, perante seus pares, perante a criada. Ou seja, ele não é aquele intelectual que se relaciona só com os grandes mestres, ele se relaciona com os criados que estão ao redor dele, carregando em si um mundo de ideias e sentimentos que não se inscrevem somente nos livros e nos discursos, mas que se propagam na conversação com os amigos e orientam a sua vida. Esse é o intelectual que Sertilanges propõe, com base nos estudos de São Tomás. Não é alguém que desvinculou os seus estudos da sua humanidade, que desvinculou os seus estudos da sua vida. Então, nesse sentido, mantenha contato com a vida e saiba descontrair. Veja que o tempo todo ele fala de trabalho árduo, de trabalho responsável, de trabalho diligente, mas ele fala de repouso, ele fala de programe as pausas, saiba descontrair. Ele diz o seguinte: expandir, muitas vezes, já é descansar. Você está estudando aquele tema, de repente você expande para outras coisas, ali isso já é um descanso. A melhor parte dos modos de descanso são aqueles que já mencionamos, ou seja, aquilo que traz alegria, né? Não necessariamente é a ausência de atividade. Nada em excesso, nem o repouso, nem o trabalho. Mantenha-se ali no meio. Preveja o repouso para não se perder em distrações, sonolência e necessidades. O repouso que prepara, né, para atividade, ou seja, aqueles 5 minutinhos que você tem preparando ali tudo que você precisa, tendo à mão, para poder aproveitar melhor o seu tempo de trabalho. E o repouso por completo. O verdadeiro repouso da alma é a alegria. Mais uma vez ele vai mencionar a ação deleitável. E aí eu vou ler para vocês na íntegra, na página 205. São Tomás explica que o verdadeiro repouso da alma é a alegria, a ação deleitável, os jogos, as conversações familiares, a amizade, a vida em família, as leituras prazerosas cujas leis já expusemos, o convívio com a natureza, a arte amena, um leve trabalho manual, um passeio inteligente por uma cidade, os espetáculos não muito fortes nem muito excitantes, os esportes moderados, são esses os nossos meios de descontração. Veja quantos conselhos interessantes e importantes, né? O verdadeiro repouso da alma é a alegria e a ação deleitável. E aí, para finalizar o livro, ele vai dizer o seguinte: se você se propôs a estudar,
Você deve aceitar as provações. Haverão muitas provações nesse caminho. Não é porque você escolheu o caminho de estudo que você não vai encontrar problemas na sua vida, meu amigo. Muito pelo contrário. Você vai encontrar descontentamento consigo mesmo. Você vai encontrar, às vezes, demora para inspiração. Você lê aquele texto, não entende, tem que reler, ler de novo. Você vai encontrar a indiferença, a inveja, as incompreensões, sarcasmos, injustiças, abandono muitas vezes por parte dos chefes, abandono dos amigos, tudo pode acontecer. Às vezes, a superioridade vai se defrontar com grandes obstáculos, porque muitas vezes os medíocres vão provar que são muitos e a sua superioridade vai incomodar o mundo numa silenciosa afirmação de que há um mundo superior. Então ele diz o seguinte: meu filho, meu amigo, essa não é uma vida fácil não, viu? Porque o fato de você se propor a ser excelente naquilo que você faz vai mostrar para muita gente que é medíocre. E isso incomoda as pessoas. Então, ele diz o seguinte, que quando isso acontecer, o melhor remédio para você é continuar trabalhando. O trabalho cura o sofrimento do trabalho, associado ao silêncio, à oração e à amizade. E se você enfrentar críticas, a melhor resposta das críticas é: foge ao trabalho. Se as críticas forem pertinentes, ouça as críticas com humildade, melhore. Reflita sobre aquilo. Se elas não forem pertinentes, não fique refutando, perdendo tempo discutindo, porque é pueril, ele diz. É pueril tentar defender-se, ou defender as suas obras, ou mostrar o seu valor. O valor defende-se por si mesmo. Então, se a crítica for boa, aceite e mude. Se ela não for boa, evite. Vai entrar em discussão para quê? Vai perder tempo com isso? Deixe para lá. Supere os desafios do trabalho com mais trabalho. E por fim, goze das alegrias do seu trabalho, né? Porque o trabalho não serão só dificuldades, ele também vai vir com alegrias e com frutos. E é uma felicidade quando a gente tem disposição para trabalhar. E o descanso depois desse esforço também é uma fonte de alegria. E por final, ele vai concluir o livro na página 124, dizendo o seguinte: a recompensa da obra é tê-la feito. E a recompensa do esforço é o próprio engrandecimento. Então, esse vai ser o resultado do seu trabalho intelectual. E assim, ele conclui esse livro denso, cheio de conceitos importantes, preciosos, que merecem, assim como ele mesmo diz, uma reflexão. Para que não seja mais um livro que a gente leu, achou legal e sacudiu a cabeça, esqueceu tudo e não reteve mais nada. Bom, gente, para quem está aqui ao vivo, vou deixar aberto se você quiser digitar aí alguma dúvida, comentário. Ficou com alguma dúvida? Aproveite para falar sobre isso. Essa live vai ficar salva no perfil, assim como a anterior. E aí, então, com essas duas lives, a gente conclui o estudo desse livro aqui, A Vida Intelectual de Seth Langes, um livro que eu recomendo muito, que é uma leitura densa. É um livro para a gente ler, reler, voltar e estudar. Vejam aqui, deixa eu voltar aqui para ver se não tem nenhum comentário, nenhuma dúvida. Se não, vou deixar na sequência o nosso próximo livro para o mês que vem, que na verdade já é semana que vem, né? É O Caminho para o Filho Andar. É um livro precioso, um livro mais leve, uma leitura que não vai ser tão densa. Então esse vai ser o nosso próximo livro do Clube de Leitura, que é aberto e gratuito, basta chegar e participar. Se você conhecer alguém que se beneficiaria dele, divulgue, aproveite, mande também esse vídeo para essa pessoa assistir com vocês, tá bom? Tô olhando aqui se ninguém tem mais nenhuma dúvida, então... Muito obrigada por estarem aqui comigo até agora. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.